Caralho, Conectando. Deixa eu ver aqui no YouTube se ele fala que já tá rolando. Ah, sim. Já estamos conectados no YouTube. Deixa eu ver se a imagem aqui vai retornar. Retornou. Tem um delay de coisa de quase 10 segundos entre o que a gente está conversando aqui e o que aparece no YouTube. No YouTube. Tá? Então, só para dar a introdução, então, gente, mais uma vez, bem-vindos à nossa live da Private Diver. Meu nome é Vinícius, também sou conhecido como Tanque, sou instrutor responsável pela Private Diver. Temos aí pessoas tanto da nossa staff quanto nossos mergulhadores frequentes aí. Temos o Luizão, o Davi, o Mário, Fernanda e o Henrique. Daqui a pouco vai chegar mais gente. Vale a pena a gente falar, né? Hoje o assunto vai ser sobre rebreathers, né? Que é um equipamento que, domina a imaginação dos mergulhadores, é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui para as pessoas que não conhecem, né? São mergulhadores, mas que não conhecem, ter alguma informação sobre a ferramenta. Importante dizer que o que a gente vai falar aqui na live, eu não sou instrutor de rebreather, tá? Então tem uma chance aí de eu falar uma merda ou outra, né? Eu não tenho... e também o que a gente vai aprender aqui, né, é importante. O mergulho, ele é um esporte perigoso, que você precisa ter um treinamento apropriado para fazer qualquer uma das atividades que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, se você não for um certificado, quiser certificar, dá um toque para a gente, entra no nosso site lá, privatediver.net. A gente tem o Instagram também, privatediverbr. Pode entrar lá, conversar com a gente para você começar a sua carreira de mergulho, tá? E o que a gente vai falar aqui sobre o rebreather, mesmo que você seja um mergulhador, não é para você achar que saiu daqui da live, puta, vou comprar um rebreather amanhã e vou entrar na água, tá? Nada disso aqui tem a ver com certificação. Então procure um profissional de rebreather, pode entrar em contato com a gente, inclusive, que a gente vai indicar um profissional para você, tá? É só uma questão de curiosidade mesmo a live, tá? Estamos claros? Todo mundo claro aqui da nossa live? Beleza. Maravilha, Clear. né? Então vamos começar. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Apresentar uma janela. O nosso rebreather. Beleza. Para quem está no YouTube aí vai sumir o resto do pessoal, vai ficar só a apresentação. Mas a gente vai conversando, assim que a gente terminar, a gente volta lá para mostrar a carinha de todo mundo. Então vamos lá, gente. Falar um pouquinho sobre rebreathers, né? Então, eu separei aí em 3 tópicozinhos básicos, só para a gente entender mais ou menos. A primeira parte seria sobre o ar que respiramos e como respiramos, e isso vai ser super importante para o conceito do rebreather, tá? E nós vamos falar de 2 tipos de rebreather que existe, que é o rebreather semi-fechado e o rebreather de circuito fechado, tá? Então vamos lá. Para a parte do ar que respiramos e como nós respiramos ele. Vocês já aprenderam lá quando vocês fizeram o cursinho, se você está ouvindo aí a primeira vez, pode ser uma novidade. Esses números não são exatos, mas é mais para facilitar a nossa conta, tá? Para ficar fácil de a gente conversar. Então, o ar que a gente respira, ele é uma mistura de gases, né? Essa mistura de gases que a gente chama de ar. Nesse gás que a gente, nesse ar que a gente respira, 79% mais ou menos, tá? Desse ar que a gente respira é feito de puro nitrogênio, tá? Nitrogênio. E 21% dele, aproximadamente, é constituído de oxigênio, tá? Então, é um erro a gente falar assim, putz, o mergulhador ele respira oxigênio no cilindro. Não, o mergulhador respira ar,
tá? É o mesmo ar que a gente respira, a gente só drena esse ar, coloca no cilindro, né? Purifica ele, filtra, né? Coloca ele no cilindro e é esse ar que a gente vai respirar, tá? Existe um termo que a gente fala sobre gases, tá? Que é um termo que vai ser importante aí durante a live, né? Que é um termo conhecido como pressão parcial, tá? Que é o que a gente está vendo ali, ó, pressão parcial de N2, né? Que no caso, pressão parcial de nitrogênio. Então, 79% está no ar, o equivalente em pressão parcial é 0,79, tá? Então, 79%, 0,79, tá fácil aí. 100% seria 1, né? Então, 0,79 é pressão parcial de nitrogênio. No caso, no oxigênio, né? Aí ele fica com a pressão parcial de oxigênio, né? Então, ppO2, que seria o equivalente aí a 0,21. Estamos claros aí, né? Mais uma vez a gente está falando lá, ó, valores aproximados, considerando uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão que a gente tem no nível do mar, né? Então lá no nível do mar é essa a pressão que a gente recebe e é esse o ar que a gente está respirando nessa altura do mar, tá? Exatamente nessa pressão. Beleza? Muito bem. Agora, olha só que interessante, né? Então, somos lá mergulhadores, a gente está lá colocamos nosso cilindro, colocamos nosso regulador, entramos na água, demos aquela primeira golfada de ar, né? Então, desse ar que a gente respirou, apesar de que no ar que a gente está respirando existe 21% de oxigênio, o nosso corpo, a cada respiração, ele só consegue absorver cerca de 3%. Tá? Então, olha só. Ele a gente inspira 21% de oxigênio, e você só absorve desses 21 só 3%. Então, dá 18, né? 18% de oxigênio aí, ele foi desperdiçado. A cada respiração você desperdiça esse oxigênio. Tá? Prova disso é o quê? Se você tiver um teste que você pode fazer, é você pegar, por exemplo, um saco de papel e colocar ele na sua boca. Você vai perceber que você consegue fazer várias respirações nele até você começar a se sentir desconfortável, perceber que ali já não tem mais oxigênio suficiente. Então você consegue respirar várias vezes. O único problema que a gente tem ali é que toda vez que a gente expira, a gente também, a gente troca. Então a gente absorveu, 3% de oxigênio, que no caso é aquela pressão parcial de oxigênio de 0,03, e a gente acaba expelindo, na hora que a gente vai exalar, a gente expele dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono é exatamente na mesma proporção do oxigênio que a gente observou. Então a gente inspira, a gente absorve no corpo 0,03 de oxigênio e expele 0,03 de dióxido de carbono. Beleza? Muito bom. Então, como é que a gente está falando, né? Então, isso quer dizer que a cada expiração a gente desperdiça 18%, desse ar. Então, e aí aquela situação. Essa mesma situação, ela acaba piorando quando você está em profundidade, quando você vai mergulhar mais fundo, né? Quem já é mergulhador sabe disso, que a cada 10 metros que a gente mergulha é o equivalente a você adicionar uma atmosfera, incidindo no seu corpo. E aí então numa situação em que você está, por exemplo, mergulhando a 10 metros de profundidade, aquele ar que você está respirando, ele não está mais a uma atmosfera que você estava respirando lá em cima. Agora ele está mais pressurizado, você está respirando um ar a 2 atmosferas. E apesar dele estar ainda com os mesmos 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, o seu corpo não entende isso. O que ele está entendendo é que você está respirando um ar como se ele tivesse ainda mais concentrado de oxigênio, que no caso seria aí uma pressão parcial de 0,42, que é o 21 vezes 2, deu aí 0,42.
No entanto, a cada respirada que você está dando aí a 10 metros de profundidade, o seu corpo continua absorvendo só aqueles 0,03 de oxigênio. Né? E ele expele, né, ainda mais oxigênio. Né? Então você está desperdiçando ainda mais oxigênio. Então o que era 3% agora passou a 1,5% só de oxigênio que você está absorvendo. Todo o resto você está mandando para fora, que seria aí 19,5% de oxigênio, não serviu para nada. Você está jogando na água de volta sem sem aproveitar. Né? Então, essa parte é importante por quê? Porque é daí, né? Deixa eu até voltar aqui para conversar direto com vocês, né? Que é daí que saiu o conceito do rebreather, né? Você fala, cara, eu poderia, se toda vez que eu inspiro eu estou jogando oxigênio fora, eu poderia reaproveitar esse cara, né? Por que eu não estou reaproveitando? Só que tem o problema do dióxido de carbono, que o dióxido de carbono ele é tóxico, né? Então, ao mesmo tempo que alguém chegou lá e falou, cara, eu podia reaproveitar esse oxigênio, a gente tem o problema, cara, eu preciso eliminar o dióxido de carbono, né? E o rebreather faz exatamente essas duas coisas, tá? Então eu vou apresentar para vocês um desenho básico, tá? Como eu falei para vocês, é daí que veio o conceito, né? Falou, cara, eu preciso ter um jeito de reaproveitar esse oxigênio. Porque, pô, eu tô lá embaixo, eu conseguiria ficar mais tempo. Só que eu tenho o problema do dióxido de carbono, né? Pô, dióxido de carbono é tóxico para mim. Então, se eu continuar respirando, vai acumular esse dióxido de carbono em mim e vai me fazer passar mal, né? O dióxido de carbono ele acaba gerando uma lentidão, você pode até desmaiar. Né? Então, obviamente que a gente não quer isso. Né? Então, o conceito do rebreather, ele resolve essas duas coisas. Ao mesmo tempo em que ele faz com que você reaproveite o oxigênio, né? Então você tem um aproveitamento melhor de oxigênio, e você também reduz ou elimina, no caso, esse dióxido de carbono. Eu vou mostrar, vou voltar a compartilhar a tela aqui para vocês, e eu vou mostrar para vocês como em linhas gerais, tá? Como é que isso funciona. Então, deixa eu pinar aqui, né? Então, como eu falei para vocês, existem dois tipos de rebreathers, né? Existem vários tipos, mas assim, são duas torres básicas, que é os rebreathers semi-fechados e os de circuito fechado, tá? Então, vamos ver aqui basicamente como é que funciona um rebreather semi-fechado, tá? Eu sou mal de fazer desenho, tá? Então, vocês vão ter que me acompanhar nesse desenho mal feito aqui que eu fiz, tá? Então, ó, essa ponta aqui, ó, é aonde vai, né, na boca do mergulhador. Então, isso daqui seria aí, no caso, a válvula de demanda, né? A gente pode dizer em linhas gerais que é o regulador do cara, né? É isso que está vindo na boca do mergulhador, tá? E aí aquele negócio, toda vez que o mergulhador inspira, tá? Você vê que tem duas válvulazinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem uma válvulazinha aqui e uma válvulazinha aqui. O ar que eu coloquei aqui de setinha vermelha é o ar que o mergulhador está exalando a cada respiração, né? O arzinho azul com verde aí, ele já é o ar que ele está inspirando, né? Já é o ar livre de dióxido de carbono e já enriquecido de oxigênio, tá? Então, ó, como é que funciona aqui? Né? Então, toda vez que o mergulhador ele expele ar, aí no caso a gente vai chamar de gás, tá? Porque é uma mistura que não necessariamente é de ar agora. Tá? Então, toda vez que ele expele o gás, né, você vê que ele tem uma valvulinha aqui, ó. Então, essa valvulinha aqui, ela impede de que o ar de expiração dele vá para essa mangueira aqui. Isso aqui é uma mangueira, tá? Então, ele impede que o ar que ele expeliu vá para essa mangueira.
mas ao mesmo tempo ele permite que ela vá para esse lado aqui, tá? Então vocês entenderam a mecânica, né? A ideia dessa bolinha aqui é que na hora que expele, ele trava aqui, né? E na hora e abre aqui, e na hora que ele inspira, trava aqui e abre aqui. Tranquilo, né? Então, ó, o que que vai acontecer, né? Então, ó, no momento que o mergulhador ele expira, esse ar com dióxido de carbono e já pobre em oxigênio, ele vem pela mangueira, né? E ela entra nessa caixinha aí, ó. Né? Existem vários nomes que ela é conhecida, tá? Em inglês ela é muito conhecida como scrubber, né? Ou canister, né? Aqui no Brasil existe um termo para ele, né? Em português existe um termo para ele chamado depurador. A maioria dos mergulhadores acaba chamando de scrubber mesmo, tá? Mas não é por falta de um termo real, existe, né? Chama depurador. E nesse cara existe um pozinho, tá? Que exatamente porque a gente não tá... a ideia é que a gente só tá vendo como funciona aqui. Eu não sou instrutor certificado nisso aqui. E a ideia não é que ninguém saia daqui dessa live achando que sabe tudo que tem que saber sobre o Rebreather e vou lá comprar o meu, tá? É só para curiosidade. Né? Tem um pozinho ali, né? Que é de um químico até bastante conhecido, mas eu não vou falar, né? Que ele... um dos benefícios desse cara é que ele naturalmente ele segura dióxido de carbono. Né? É um pó químico que ele segura dióxido de carbono. Então, basicamente, o que ele está fazendo aí é o seguinte, ele está saindo, né? O mergulhador está exalando esse ar está indo para dentro desse scrubber aí, desse depurador, e a própria pressão da respiração do mergulhador empurra, né, esse ar para dentro desse pozinho, e esse pozinho acaba segurando as moléculas de dióxido de carbono, né, e passa para o outro lado. Chegando desse outro lado, você vai ver aqui, ó, que tem um cilindro aqui, e é um cilindro, geralmente ele é bem pequenininho, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, ó, tem uma imagem aqui, ó. Né? Tem aqui, ó, dois reguladores, dois rebreathers semi-fechados. Então você vê que é um cilindrinho bem pequenininho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo cabe nas costas do mergulhador, né? Então ele é bem menor do que o cilindro que a gente está acostumado. E aí esse cilindrinho, ele tem duas formas de você trabalhar com ele. Ou ele pode ter uma válvula de demanda, né, igual a do regulador, então toda vez que ele sente uma redução de pressão, né, que é você respirando, toda vez que ele sente que você está respirando, ele abre um pouquinho a válvula e libera oxigênio. Né? Ou você pode ter, inclusive, um controle manual mesmo. Né? Os rebreathers semi-fechados mais antigos, bem mais antigos, né? Depois eu vou mandar um link para vocês de um mergulhador, um instrutor de mergulho americano, um senhorzinho, muito bacana, inclusive, os vídeos dele. Só que ele mostrou num vídeo dele que ele fez um rebreather semi-fechado à mão. Ele mesmo fez, ele e os amigos dele, na época dele lá, muito antigo, que não tinha marcas ou grandes marcas que fazia isso, ele literalmente fez isso à mão. Né? E aí no rebreather dele, ele tinha lá uma válvula manual mesmo, que ele abria para entrar o oxigênio e fechava. Né? Então realmente tinha isso aí. Um outro componente que você tem no rebreather é o chamado contrapulmão. Né? O que é esse contrapulmão? Que é até importante para vocês saberem. Um mergulhador, né, vocês estão acostumados a... quem já mergulha, né, está acostumado que um mergulhador que está em flutuabilidade neutra, toda vez que ele inspira, ele sobe um pouquinho, e toda vez que ele expira, ele acaba descendo um pouquinho. Por quê? Porque o ar que está no seu pulmão, a hora que você inspira, né, e enche o seu pulmão de ar, um pulmão cheio, ele pode adicionar até, em média, 4 kg de flutuabilidade para o mergulhador. Então, toda vez que ele inspira,
ele sobe, toda vez que ele expira, ele desce. Tá? Agora, um mergulhador de rebreather não faz isso. Tá? O contrapulmão, ele guarda ali dentro o mesmo volume de ar que cabe no pulmão do mergulhador. Então, toda vez que o mergulhador expira, né, então o pulmão dele esvazia, o contrapulmão enche. Né? Então eles ficam variando, né? Só que no mesmo volume. O mesmo volume vai estar no contrapulmão e no pulmão do mergulhador. Então, na hora que sai ar de um, vai para o outro. Na hora que sai ar do outro, vai para o um. Né? Então, a tendência dele é manter sempre a mesma flutuabilidade. Existem pequenas variações, mas é muito, muito pouca. É quase imperceptível se você for comparar com o mergulhador, que é o tipo de regulador, o tipo de sistema de mergulho que é o que a gente conhece, o que a gente usa com mais frequência, que a gente chama de circuito aberto. Né? Esse aqui, como eu falei, é semi-fechado. Né? Então, então o contrapulmão ele tem uma das funções é exatamente essa daí de conseguir controlar a flutuabilidade do mergulhador, né? E a outra é de conseguir facilitar o processo de respiração do mergulhador, né? Porque senão ele vai toda vez que ele vai inspirar, se não tivesse contrapulmão, ia dar uma impressão que ele ia estar puxando direto do filtro, né, de CO2, puxando esse ar, né? Isso ia dar um desconforto tremendo para ele. Né? Então, esse contrapulmão ele já armazena o ar já purificado de dióxido de carbono e já enriquecido de oxigênio que o mergulhador vai ter que respirar. Tá? Só que esse rebreather, aí, o semi-fechado, como ele é um desenho muito simples de um rebreather, né? Ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, ele não é um mergulho sem bolhas, né? O pessoal geralmente fala que o rebreather é mergulho sem bolhas. No caso do semi-fechado, ele é com poucas bolhas, né? Mas não é sem bolhas. Né? Por quê? Porque toda vez que você vai abrir essa válvula de demanda aí de oxigênio, ou até a própria a válvula automática vai acabar abrindo, ela pode ela pode fazer com que mais ar, né, mais gás esteja no sistema do que deveria. Né? E aí, para isso, você tem uma válvula aqui de alívio. Né? Então, essa válvula de alívio aqui faz com que todo esse excesso de gás que esteja no sistema, ele acaba sendo expulso. Né? Então, o rebreather semi-fechado, é por isso que fala que ele é semi-fechado e não completamente fechado, ele vai sempre soltar algumas bolinhas. Tá claro até aí? Sim. Deixa eu parar a apresentação aqui para recuperar vocês aqui. Todo mundo vivo ainda? Respirando. Ainda. Vocês entenderam o conceito por que é interessante esse negócio do rebreather? E é uma mecânica até, se você parar para ver, ela é até relativamente simples. Uhum. Qual que é mais ou menos a capacidade do cilindro de O2, Vini? Então, Tem o cilindro ideia? de O2 varia, tá? Tem de cerca de 5 litros, eles são bem pequenininhos, tá? Tem os maiorzinhos e tal. Aquele mergulhador que eu falei, o antigão lá, que é das antigas, ele usa um cilindrinho desse tamanhozinho assim. É muito pequenininho, eu acho que é coisa de 3, 4 litros que ele usa. A garrafa de café. A garrafa de café é 1 litro só. Mas é muito pouco. E aí, então, aí você fala, pô, mas qual que é a vantagem do cara estar usando isso aí? É o tempo que ele fica lá embaixo. Né? Porque como você tá... porque a ideia do rebreather é você tá pegando essa sobra de oxigênio, né, que você expeliu, né? Lembrando que a gente expele aí, vamos dizer que a gente está respirando um ar com 21% de oxigênio, né? Toda vez que a gente expira, a gente desperdiça, né, desses 21%, 18% de oxigênio. Né? A gente voltou. Né?
Então a ideia do rebreather é que você consegue pegar esse oxigênio de novo, né? Desde que você filtre o dióxido de carbono. Então você filtra, né? Então você precisa de um cilindrinho bem pequenininho, porque você só vai você vai reaver o oxigênio que você perdeu na sua respiração, né? Então você só vai reaver. E isso faz com que você tenha um tempo muito maior embaixo d'água. Tem mergulhadores que conseguem ficar com o rebreather de 3 a 4 horas. Tá? Jesus. Então, então, uma das vantagens do rebreather é essa. É a quantidade de tempo que você consegue ficar embaixo d'água, né? E também a estabilidade. Porque essa estabilidade que você não fica subindo e descendo a cada respiração, né? Essa estabilidade faz com que você tire melhores fotos, né? Você consegue fazer trabalhos embaixo d'água com mais estabilidade, né? Facilita em você fazer hover, né? Então, facilita com que você não encoste em nada, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em algum mergulho ver um mergulhador com rebreather, mas ele literalmente parece que tem um cabo de aço segurando ele. Porque como ele não sobe e desce, ele fica totalmente parado, né? Parece que tem alguma coisa segurando ele lá que não é a respiração. Entendeu? O controle de flutuabilidade, digamos assim, não o controle, mas a subida ou descida fica totalmente responsável no colete? Não, na verdade ele vai, depende muito mais da nadadeira, né? Lembrando que assim, para a gente subir, a gente nunca infla colete, né? Na verdade, o que a gente faz, a gente esvazia, né? Exato. Esse mergulhador, ele tem um cilindro do lado, tá? Que eu nem cheguei a colocar aqui, mas o mergulhador de rebreather, ele tem um cilindrinho do lado, né? Que é um cilindro que ele geralmente tem um ar para conseguir, ou alguma mistura de gás, para ele conseguir trabalhar com o colete dele, né? E também pode ser um sistema chamado de sistema de bailout, né? Um sistema de fuga. Né? Por que você pode ter sistema de fuga? E aí que é a parte que as pessoas... Existe todo um mito que as pessoas falam, putz, mergulhar com o rebreather é perigoso. Né? E assim, não estou dizendo que não é. Né? Assim, existem outras tabelas, existem várias técnicas para você conseguir fazer um mergulho de rebreather corretamente. Né? Mas o rebreather, você depende muito também de qualidade de manutenção, por causa daquele canister, aquele scrubber. Né? Então você tem que trocar aquele pozinho que está dentro do scrubber com frequência. Né? Se o mergulhador ele for preguiçoso, né, ou ele quiser economizar, né, ela fala, não está na hora ainda de trocar, né? Ainda dá mais um mergulho, dá mais tempo, tal. Tem uma hora que aquele pozinho lá, ele vai saturar de dióxido de carbono, e aí vai ter uma hora que vai começar a passar o dióxido de carbono. Então, sem perceber, o mergulhador começa a acumular dióxido de carbono no corpo, porque ele está recebendo oxigênio, então ele está respirando. Só que como ele está recebendo dióxido de carbono, isso está acumulando no sangue dele. E aí tem uma hora que ele desmaia. Né? Ele literalmente apaga a luz. Né? Então, uma coisa que os mergulhadores de rebreather eles têm como costume eles o tempo todo ficar atento com as reações deles. Se eles perceberem que a reação dele começou a dar problema, bailout. Né? Então, eles podem tanto usar esse sistema de bailout, e aí tem duas formas. Ou ele pode usar esse regulador que tem, esse cilindro que tem do lado dele, né? Ele vai abandonar o rebreather, ele vai colocar o regulador, né? Ou o rebreather, aí são outros rebreathers mais modernos, que eles têm 2 cilindros, que a gente já vai falar deles. Tem um cilindro de oxigênio e tem um outro que é da mistura apropriada que ele vai estar usando. Pode ser ar, pode ser trimix, pode ser nitrox, né? Depende do que ele tá usando. Então, o que ele consegue fazer é uma válvula que ele tem aqui, que ele força com que o ar que está vindo no rebreather dele passa a ser só o ar que está no cilindro. Que aí é o tempo de fuga dele para ir embora. Né? Tá. Então ele basicamente ele para o sistema de troca com o rebreather e só respira
né, do cilindrinho dele. Então, que é um outro sistema de bailout. Então tem basicamente 2 sistemas de bailout. A maior parte dos mergulhadores de rebreather já descem com os 2 sistemas, tá? Então, entendi. Além do rebreather, eles descem com os 2 sistemas, é isso? Não, então, 2 bailouts? Então, um dos sistemas de bailout é esse cilindro que ele tem, né? Tá. De ar, que é um gás talvez? apropriado para o mergulho dele. Né? Tá. E o outro, por exemplo, esse daí que eu mostrei para vocês, o semi-fechado, ele não tem bailout. Né? Então, aí, nesse sistema, você tem que ter você tem que estar levando de side mount um cilindro do teu lado. Né? Agora, tem o outro sistema que é o mais moderno, que é o de circuito totalmente fechado, que eu vou mostrar para vocês, que aí você poderia respirar direto do cilindro da mistura. Tá? Vou mostrar para vocês já. Deixa eu montar aqui deixa eu abrir aqui a apresentação. Ah, não, é aqui mesmo. Uma janela. Aqui. Maravilha. Só colocando, né, porque a gente está online no YouTube, só falando de novo. Então, se tiver alguém aí assistindo, eu não estou vendo. Eu não sou instrutor de rebreather, tá? A gente está conversando aqui como uma curiosidade de funcionar isso aqui. E se você tem interesse em trabalhar com rebreather, pode até falar com a gente que a gente indica um instrutor apropriado para isso, tá? Então, a ideia aqui é só um overview, tá? Não ache você que com essa informação aqui você já estaria pronto para fazer utilizar uma ferramenta dessa, tá? Procure um instrutor apropriado para isso daí, se você se interessa. Nós estamos falando de mergulho. Mergulho é uma atividade que precisa de treinamento apropriado, tá? Pode entrar em contato com a gente para você começar a tua aventura também, para você entrar nesse mundo que a gente adora tanto, tá? Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, esses daí são 2 exemplos, né, de rebreather aí semi-fechados, né? São de 2 marcas, inclusive eu acho interessante o nome dessa marca aqui, que ela chama KISS, né? Existe uma sigla em inglês que é KISS, que é conhecido como Keep It Simple Stupid, né? Faz o negócio simples, estúpido. Né? Então, eles fizeram isso aqui, e realmente a ideia deles é essa, que você vê os rebreathers dessa marca aí, chamada KISS, você vê que eles são muito compactos e poucos fios, pouca parafernália. Achei muito interessante essa marca aí. Tá? Então, ó, o rebreather de circuito fechado, né? Então, ó, o rebreather de circuito fechado, vocês viram que veio muito mais parafernália, né? Então, ó, tava aqui, né, simplesinho o desenho, a gente veio para um sistema bastante mais complicado, né? Então, ó, assim, o coração dele, que é essa parte aqui, é basicamente a mesma, tá? Ele funciona praticamente da mesma forma, tá? Só que os rebreathers de circuitos fechados, eles, em sua grande maioria aí, eles dependem muito de tecnologia para fazer isso daí funcionar, né? E aí, só que é importante saber que assim não é qualquer tecnologia, né? Assim, todos os sensores que tem aí, as ferramentas de rebreather, geralmente elas têm de 2 a 3 sensores que fazem exatamente a mesma coisa. Se qualquer um desses está defeito, o mergulhador ele vai saber, então ele é avisado disso aí. Né? Geralmente você tem um sensor aí que ele consegue ver a quantidade de oxigênio que está vindo para você, até porque ele mesmo vai regular a quantidade de oxigênio que está vindo, a quantidade do diluente, que a gente já vai falar, e também a quantidade de óxido de carbono. Os rebreathers mais modernos, geralmente eles têm um monitor de dióxido de carbono, então se você se a ferramenta perceber que você está começando a receber dióxido de carbono no seu sistema, ele vai te avisar para você fazer o bailout. Né? Então, é um sistema bastante complicado, né? Bastante complexo. Você vê que todos eles, como eu falei, tem 2 ou 3 sensores,
e você vai perceber aqui no desenho que eu coloquei aqui duas consoles, né? Então, geralmente eles vêm também com duas consoles. Caso uma console falha, você tem a outra também, tá? Então, é um sistema muito bem feito, né? É muito bacana. Então, assim, geralmente quando você tem defeitos aí de rebreather, a grande maioria é erro de usuário, né? Realmente o negócio é muito bem feito, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, a ideia aqui, ó, ela é basicamente a mesma, né? Só que você tem aí uma CPU, né? Um computador controlando algumas coisas, né? Por exemplo, esse computador ele vai controlar a quantidade de oxigênio que vai vir na tua mistura de respiração, né? Então você realmente coloca, né? E aí o mergulhador de rebreather ele vai saber qual que é a porcentagem que ele vai escolher, porque ele já fez um cálculo, fez toda uma programação do mergulho dele, então ele sabe quanto que é a porcentagem de oxigênio que ele vai colocar, né? Então ele já define isso no computador dele, no planejamento de mergulho que ele vai colocar no computador do rebreather, né? E aí ele vai passando a controlar a quantidade de oxigênio que você vai colocar. E aí o circuito fechado ele tem uma outra coisa, né, chamada diluente, né? Agora o que é esse diluente? Depende do tipo do mergulho que o mergulhador vai fazer, né? A grande maioria das vezes esse diluente nada mais é do que um cilindro de ar, né? Então você tem um cilindro de oxigênio e um cilindro de ar. Por que isso daí é importante? Porque lembra que quando você começa a descer em profundidade, né, o ar, né, o ar que você está respirando, ou o gás que você está respirando, ele também sofre com a compressão, tá? Então, conforme você vai descendo, esse ar dentro do sistema do seu rebreather, ele vai começar a ser comprimido, né? Então, se você não tivesse uma forma de compensar esse ar, essas mangueiras vão começar a ficar apertadas, né? Então, o sistema, né, o sistema do rebreather, ele vai perceber isso e aí ele vai balanceando. Então, putz, ele está começando a ir mais fundo, joga mais diluente, né, ou joga mais oxigênio, depende da mistura que você definiu, né? E aí ele vai jogando para você conseguir manter a flutuabilidade, né, neutra durante todo o seu mergulho e também manter a mistura que você precisa, né? Então você tem essa parte aí, né? Então você vê que é um sistema mais complexo, né? Mas basicamente a ideia é a mesma, né? Você utiliza o diluente e o oxigênio. Estou mostrando aí para vocês, ó, tem algumas marcas aí no mercado, né? Uma das que eu pessoalmente acho das mais bonitas é essa Hollis, né? É uma marca com bastante representatividade, inclusive aqui no Brasil, né? Ela é bastante interessante, você vai ver aqui, ó, a torneirinha que ela é verdinha, ela indica oxigênio, e aqui a pretinha aqui, ela é o seu diluente, né? Então você tem aí esses dois cilindros, caso você precise, né? Agora, os outros sistemas, você vê que eles são bastante parecidos também, né? Isso aqui no centro, ó, né? Isso aqui no centro, eu não tenho muita certeza aqui, tá? Mas isso aqui provavelmente é o canister que você coloca aquele pozinho para o dióxido de carbono, tá? Como eu falei, eu não sou certificado nisso aqui, né? Eu não sou instrutor disso aqui, então eu não sei com certeza, tá? Então, mas basicamente é assim que funciona essa brincadeira aqui, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui um pouquinho. Aí você me pergunta, né? Pô, bacana, quero um desse, né? Quanto custa? Agora deve ficar legal o bagulho. Pois é. O Rebreather, ele é uma brincadeira cara, né? Assim, o mergulho em si não é particularmente uma brincadeira barata, né? Mas o Rebreather, ele é bastante salgado, né? Um semi-fechado, você pode encontrar aí na casa de 10, 15 mil reais, né? Um sistema desse. E a última vez que eu vi um da Hollis, daquele ali que tá lá na imagem lá,
e recente, eu vi essa semana, na verdade, ele tava aí na casa de 50 mil, tá? O semi-fechado? O de circuito fechado, Ah, né? o de circuito fechado. Que é o circuito fechado. Então ele É. tá na casa de 50 mil, 60 pau, né? Pra você conseguir ter um desse daí. E aí você ainda vai ter que passar por todo o treinamento e tal, não sei o quê. Então, assim, tem um custozinho considerável. Mas, assim, como eu falei, eu também não sou instrutor certificado para dar esse curso, mas essa live foi, inclusive, uma sugestão, né, para a gente conhecer uma ferramenta diferente, né, uma outra forma de mergulhar. E eu achei bastante curioso como é que funciona esse cara. O que vocês acharam? Curtiram essa ideia aí do Rebreather? Cara, muito legal. Eu não sabia, por exemplo, quanto que a gente não. Quanto de oxigênio a gente, né, inspira e quanto a gente devolve de novo. Eu achava que a gente aproveitava muito mais. Assim, absorvia muito mais. Não Pois só é. 3%. Você vê o Isso quanto foi que a uma gente coisa interessante. desperdiça, né, cara? Porque É, por é. isso que veio a ideia, né? Você falou, cara, como é que pode? Eu preciso ficar mais tempo lá embaixo e toda vez eu tô desperdiçando. Tipo, teoricamente, nem todo o ar que eu estou exalando precisa ser dispensado, né? Pelo contrário, sei lá, eu ainda consigo aproveitar mais, sei lá, 6 vezes, 5 vezes, Exatamente. sei lá, para Você cada imagina, ó, aí você tá cada saindo de uma respiração. situação em que você tá mergulhando aí por 45 minutos, né? E aí você vai de 3 a 4 horas, né? Vale lembrar também que assim, a gente tem uma alternativa mais barata, né? Que no caso é o side mount, né? Então, Uhum. e o side mount, esse daí a gente consegue dar o curso, tá? Estamos aqui. Porque assim, o side mount ele tem essa vantagem, né, que você tá aí com 2 ou mais cilindros, mais cilindros seria do side mount técnico, né? Mas aí você estaria aí com 2 cilindros, né, que você consegue mergulhar aí 1h30, né? Se você for um cara que respira bem, calminho, você pode ficar aí até cerca de 2 horas debaixo d'água, tá? Agora, ninguém bate o rebreather. O rebreather a gente tá falando de 4 horas, né? É muita coisa. Caramba. E outra, né? Dupla para isso também, né? Tipo, você pode ter um rebreather, mas, cara, tem que ter uma dupla, né? Pra você ficar, sei lá, 2, 3 horas lá embaixo. Senão, você vai, mergulha 45 minutos, sobe com dupla. Exatamente. 1 hora que seja. É uma brincadeira. Você tá pagando essa brincadeirinha, mas talvez você não esteja utilizando ela cem por totalmente. cento. Né? 100%. Achei bem interessante, cara. Muito legal. Eu não Bacana. sabia, aquele semi-fechado, eu não sabia que ele era de. Você só alimenta com oxigênio, por exemplo. O quê? Não entendi? Eu não sabia que você, ambos, né? Mas mais no semi-fechado ele tem só oxigênio injetando. É Eu verdade. achava que tinha ar sempre. É verdade. Mas faz sentido, né? O nitrogênio, teoricamente, ele fica preso ali dentro. O nitrogênio ele fica. O nitrogênio ele fica. Então, pois é, porque você tem que ter um cálculo apropriado para você saber, né? Você ainda continua sofrendo a influência do nitrogênio. Então, é por isso que você tem que ter um planejamento certinho para ver o quanto você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, né? Uhum. Como eu falei, no diluente lá, que é aquela parte do diluente, tem gente que pode colocar, inclusive, trimix ali. Né? Depende do planejamento, a profundidade que a pessoa for e qual é a certificação que ela tem apropriada. Eu terminei a live aqui, gente, faltando exatamente 2 minutos para a gente fazer fazer aquele drink que eu Drink. falei para vocês, né? De que Uhum. hoje é dia 21, né? Nós estamos no ano de 2021, né? No século 21. Então, às 21h21, a gente vai tomar. Só falta 1 minuto, inclusive. E para eu Exato. fazer esse drink aí, eu vou pegar uma que o Nossa! mergulhador nosso deu para mim, que o Ô, Naka louco! deu, que é uma bebida chamada Fireball.
Bem propício. Não dá pra ver aqui por causa do negócio do fundo, mas você vê que tem um demôniozinho diabo. aqui cuspindo fogo. É bem suave, aparentemente, a bebida, né? De boa. Vamos ver. Não, e faz sentido, né? Porque a gente tá falando de mergulho. Então. Então, pra contrabalancear e, né, apagar esse E o fogo. copinho, ele é bem grandinho. Né? Dá uns 4 dedos aí. Tranquilo. É a dose por ano. Vocês trouxeram uma bebida também pra Sempre. brindar? Aguinha, Vini. Ó, a gente, Café é se muito a gente natural. sincronizar bem, tem que ser aos 21 segundos. Ó, já é 21 e 21 já. Então, saúde, gente. Cheers. Saúde. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Ô, Vini, Serve. Não, pô. puta, deu merda aqui, ó. Cara, Caralho, velho. Não vai falar que foi em cima do teclado, né? Pelo amor de Deus. Meu, faltou 2 dedos pra não cair no teclado. Puta. Ótimo. Ó, Tá gente, bom de mira, eu só vou desligar o YouTube aqui pra gente continuar o nosso papo aqui, que a gente sempre tem depois da live, tá? Boa. Então, pra quem tá acompanhando a gente na live ou vai acompanhar lá pra frente, obrigado por ter vindo. Entre em contato com a gente, tá? A galera aqui é super legal, vem mergulhar com a gente que vale a pena, tá? Um abraço pra vocês.